Algumas palavras neste tempo de confinamento e delicado. Estamos nele, voltamos a ele, porque alguns de nós não cumprimos e porque algumas situações não foram bem conduzidas. Por isso, assumamos todos nós o lugar de quem é responsável, como este povo de Nínive, das nossas mudanças, das nossas transformações. E nós sabemos o que devemos fazer. Por isso, não prevariquemos, sejamos coerentes, façamos o nosso melhor. Impressionam-nos as notícias, custam-nos. E, sobretudo, quando há pessoas bem próximas de nós, uma situação que eu conheço, a pessoa não tinha Covid, foi para o hospital, ficou na enfermaria com outro e acabou por ficar infectado e morrer nessa sequência. Peçamos ao Senhor que de facto tenhamos coragem para sermos fiéis aos princípios que temos de cumprir nesta altura. Há coisas muito essenciais que foram sempre essenciais. Não esquecer, quando estamos fechados, em um espaço fechado ou bem próximos, que não na distância de segurança, coloquemos a máscara, possamos lavar frequentemente as mãos ou desinfetá-las e manter a distância física de segurança. São três coisas muitíssimo essenciais. E ajudemo-nos todos uns aos outros. Às vezes há pessoas que ainda não assumiram esta responsabilidade. Por isso, ajudemo-nos a todos a sermos responsáveis por cuidar de cada um de nós, por cuidar das nossas famílias, daqueles que nos são muito queridos e por cuidarmos de todos. Este é o tempo privilegiado para aprendermos a paz, para aprendermos a caridade. Não nos assustemos, permanecemos na paz de Cristo. Só nela conseguiremos ser sólidos, unidos e fortes. Há 100 anos atrás, há um século, os nossos bisavós, os nossos avós, não tiveram as condições que nós temos. Sofreram horrores, sofreram a fome. Por enquanto, a grande maioria de nós ainda não tem fome. Ainda tem o pão de cada dia. Por isso, sintamos muito agradecidos por isso. E que os nossos olhos estejam atentos e os nossos ouvidos também. À nossa volta pode haver pessoas que têm pouco ou quase nada. Sejamos capazes, mesmo do nosso pouco, partilharmos com aqueles que não têm nada ou têm quase nada. O coração e as mãos que repartem são aqueles que seguem a Cristo. E Cristo, só com 2 pães e 5 peixes, saciou uma multidão. Esta simbologia do pouco, quando no coração em Cristo, faz muito. Por isso, continuemos em paz e nestes tempos que estamos em casa, voltemos à Palavra de Deus. Leiamos a Bíblia em família. Escolhemos um livro da Bíblia e leiamos todos um bocadinho à mesa ou quando estamos na sala. Não estejamos à frente daquele retângulo que nos rouba a paz e que nos torna adormecidos para o bem dos outros e para o bem da vida.
possamos ler a Bíblia em conjunto, possamos voltar à oração. Não nos sentamos à mesa sem agradecer. Possamos lembrar os que estão doentes, os que não têm trabalho ou estão a perdê-lo, os que vivem apavorados. Nessa oração, oremos e peçamos ao Senhor que nos liberte desta pandemia. Possamos fazer intercessão, possamos um dia na semana, aqueles que puderem, fazer jejum. Possamos ir ao pé do sacrário e entregarmos a Cristo, ou lá no nosso quarto, na nossa casa, à janela, mesmo quando é noite. Levantemos as mãos ao céu, ou na nossa varanda. Levantemos as mãos ao céu e peçamos a proteção de Deus. Possamos ler livros de espiritualidade, ou outros livros de cultura. Escrevemos as nossas memórias, escrevemos uma carta para alguém, pintar, aqueles que gostam de pintar, ou os que têm arte para a música, ou que sabem música, regressem lá à música, brinquem, cozinhar. Esta semana criei os mimos e já partilhei com alguém. Foi uma nova receita que criei. Tive um bocadinho e filo. Ou fazer coisas que aprendemos com as nossas avós e ensinem os vossos filhos a cuidar da casa e a cuidarem deles. Hoje o pai e a mãe podem ainda proteger, ou uma avó ou um avô. Amanhã não sabemos. Por isso, aprendamos a escola da família. Na escola não se aprende a educação, não se aprende os valores. Pode-se passar alguma coisa, mas a educação para os valores e para a vida é na família. Nós, como pais, qual o testemunho que damos? Se eu fumo e se não sou capaz de deixar de fumar, qual é o exemplo que dou ao meu filho? Eu comecei a fumar aos 8 anos com as beatas do meu pai. E depois o meu pai, de um dia para o outro, deixou de fumar. E eu, aos meus 13 anos, deixei de fumar também. E tinha um problema no estômago. E o médico disse, não podes mais mascar pastilhas. E eu desde esse dia nunca mais masquei uma pastilha. Eu não sou perfeito. Nestas coisas eu consegui mudar. Como pais e como mães, não se esqueçam. Os vossos filhos bebem da fonte que vocês lhes oferecerem. Se lhes oferecerem a fonte do mundo, eles beberão água perturbada, não saudável. Se lhes oferecerem a fonte que vem do coração de Cristo, que é o amor maior, os vossos filhos crescerão no amor e na fé e na esperança e na paz. A opção será nossa. Poderemos fazer o nosso melhor e eles um dia desvirtuarem-se, mas do nosso lado fizemos o que pudemos. Estamos missão cumprida. E é tão extraordinário quando isso está em nós, quando sentimos que a nossa missão foi cumprida. Não sabemos se podemos dizer isso acerca das coisas do mundo.
Não sei se podemos dizer isso das pessoas que nos representam na Casa da Democracia. Na quinta-feira, como sabeis, apressaram-se em aprovar a morte assistida. Pergunto se apressaram a aprovar a vida assistida. Se o mesmo empenho que colocaram em aprovar o suicídio, a morte assistida, a eutanásia, colocaram a mesma força e o mesmo empenho em cuidar dos vivos que estão doentes e que não têm acesso aos cuidados de saúde. Senhores deputados, se estão a ouvir, pensa nisto. Senhores políticos que estão a ouvir, reflitam nisto. Como podemos, na democracia, deixar os que estão feridos sem cuidados e aprovar a morte assistida? Será que é isso a nossa preocupação neste momento, o mais importante? Quando todos os dias vemos morrer, precisamos dedicar-nos à vida, precisamos dedicar-nos ao amor, precisamos dedicar a cuidar de tudo e de todos. A história um dia falará. Cuidemo-nos de todos. E nós, como cidadãos, temos esta humilde tarefa de sermos exemplares nas nossas opções e nos nossos cuidados. Nunca desistamos de ser de Cristo. Também Cristo falou quando as coisas eram gritantes. Não sou um político, sou um homem de Deus que vê as ovelhas feridas a não serem cuidadas. E precisamos gritar isto ao mundo. E precisamos todos nós de assumirmos esse lugar de quem cuida. Desejo para todos uma santa semana e um caminho onde os valores da vida vão sempre à nossa frente, onde o valor do amor é a razão da nossa vida. Seja louvada a vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada com sua e nossa Mãe, Maria Santíssima. Santa Semana.